paz e vida. Podeis assentar. Que o nosso Senhor bom Jesus, Ele possa iluminar a sua vida, iluminar os seus passos, iluminar o seu dia a dia, para que haja paz, alegria e plena felicidade. Quem ainda não conhecia o sacerdote? Quem ainda não conhecia algumas pessoas? Prazer te conhecer, tá bom? Prazer te conhecer. Lembre de uma coisa, você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Eu quero cumprimentar que está nos acompanhando pelo Brasil afora, aonde você, que Deus te abençoe. Agora tem pessoas nos acompanhando ao vivo, algum santuário também está interligado conosco. Que a graça e que o amor de Deus possa alcançar a sua vida de uma maneira mais do que especial. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. Isaías 53. Quem tem aqui, por favor, abra sua Bíblia. Você que nos acompanha, onde quer que você esteja, por favor, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 53. A palavra de Deus, ela é o único livro que não existe correção para ela. Por que, sacerdote? Por isso que já chama palavra de Deus. E na qualidade de palavra de Deus, é impossível que ela se minta ou erre. Porque ela é antes da existência humana. Precisou do ser humano para escrevê-la. Mas antes que o ser humano existisse, Deus já existia. E nós só existimos pela santa palavra dele. Tudo foi feito pela palavra. Preste atenção. Guarde essa palavra que o sacerdote vou te dizer agora. Existem pessoas que ela não está imaculada e sofre demais. Existem pessoas que ninguém fez algum tipo de trabalho para a vida dessa pessoa. Mas a pessoa sofre demais. Porque a própria pessoa, ela amaldiçoa a si mesmo, usando as suas próprias palavras. Tudo que nós falamos no mundo espiritual acontece. Por isso, devemos aprender a vigiar mais a nossa língua. Muitas vezes a pessoa diz, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, para mim só dá tudo errado. São palavras que atrasam a vida da pessoa. Aprenda a dizer essa palavra bíblica, eu posso tudo naquele que me fortalece. Vamos falar junto, vamos? Então diga assim, faz assim com a sua mão. E quando a gente faz assim, é símbolo de querer, é de força. Diga, eu posso tudo naquele que me fortalece, Jesus. Amém. Pronto, você pode. Se alguém dizer para você que você não pode, vira na cara da pessoa e fala, tem alguém que me fortalece. E esse alguém é meu Deus, quem eu confio, quem eu acredito, quem eu entreguei a minha vida. Eu posso sim, vai acontecer na minha vida. Amém. Antes de Cristo nascer, em torno de 400 a 600 anos, o Isaías, ele falou sobre isso aqui. Capítulo 53, versículo 1 diz assim. Quem deu crédito à nossa pregação? É uma pergunta. Quando você vem à igreja, você vem exclusivamente para ouvir a palavra de Deus. E o Isaías, no meio da multidão, ele perguntou, quem deu crédito
A palavra crédito, ela se quer dizer atenção. Quem deu ouvido, quem prestou atenção na minha pregação, diz Isaías. Versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma árvore, à beira uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza viamos para que o desejamos. Amém? Você observou que tudo que vai fazer hoje, na vida humana, inclusive os meios de comunicação, rádio, televisão, eles preocupam pessoas de boa aparência para colocar? Para fazer o quê? Chamar atenção. Quando uma agência quer vender o seu carro, qualquer coisa, um supermercado quer fazer alguma promoção, ou qualquer empresa, eles vão pegar uma moça bonita, aquela que tem o corpo, como se diz o ditado, corpo violão, para fazer uma boa propaganda, para vender. Porque as pessoas não compram, não é pelo produto, é pelo que vê. Infelizmente, é um grave erro isso. E até casar, se casa, não é por causa do caráter da pessoa. Na maioria das vezes se casa, sabe por quê? Ou pelo dinheiro, ou pela aparência. É o oposto dos dois. E 90% se dá mal por causa disso. Por isso que quando 100 vai casar, 85 vai separar. Porque não fez algo sólido. Isaías, ele diz assim, olha, preste atenção, virá como um renovo, mas como raiz de árvore em uma terra seca. O que quer dizer isso? Raiz sobressaindo na terra seca. Qual a planta que sobrevive sem água? Nenhuma. Não existe. Coloca uma semente numa terra que não tem umidade para você ver se ela vai crescer. Não vai crescer. Ela vai morrer. Mas Isaías diz, serão como raiz na terra seca. Ou seja, Jesus, quando ele chegou aqui, ele encontrou uma terra seca, que era o seu coração de incredulidade, que rejeitava Deus. O homem desprezou a Deus, como milhares ainda continua desprezando. Mas isso não foi obstáculo para Deus. Diga para a pessoa do seu lado, não existe obstáculo. Diga para a pessoa, não existe obstáculo que pode parar um filho de Deus que crê e tem fé. Jesus, ele curou os enfermos, ele libertou os cativos dos espíritos, e aí, queira ou não queira, atraiu olhares de todas as pessoas. Quem é esse homem? Por que esse homem faz isso? E até do sistema religioso da época. Quem é esse homem? Como que ele faz isso? Chegaram a chamar Jesus até de Beuzebu. Sabe o que é Beuzebu? Príncipe das trevas. Chamaram Jesus disso. Imagina, se criticaram Jesus, imagina eu, imagine você. Hein? Já parou para pensar? Você entende por que a gente é perseguido? Se você não quiser ser perseguido na vida, é só uma coisa, não cresça. Não cresça. Se você não melhorar de vida, se você não for feliz, você não vai ser perseguido. Mas se você tiver motivo para se alegrar, cantar, louvar e ser feliz, se você for completo, alguém vai tentar derrubar você. Entende? Diga amém. Mas erga sempre a mão para os céus e diz, Senhor, Tu és a minha fortaleza. Ninguém vai me derrubar. E aí o escritor, ele continua aqui nesse texto do Isaías, o seguinte, no versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homens de quê? De dores. Gente, ele não tinha aparência.
Hoje se faz uma feição de Jesus loiro, os olhos azuis. A Bíblia diz que ele não tinha aparência para atrair as pessoas a ele. E tudo se atrai pela beleza, até para você comprar algum produto. Se você for no supermercado, tiver uma maçã de um lado, uma outra do outro, você vai comprar aquela que está mais bonita. É assim ou não é? Tudo na vida é isso. O Isaías diz, não tem aparência. Ele não veio com aparência. Mas a religião hoje mostra que ele veio com os olhos azuis, cabelos longos e cabelos loiros. Será que é assim? Eu vou te ensinar uma coisa. Você já viu o rosto de Jesus? Alguma vez? Alguém já viu? Você pode explicar para o sacerdote como é o rosto de Jesus? Pode? Discípulo Avelarde, isso pode? Faz o seguinte hoje. Quando você chegar na sua casa, pega aquele espelho. Você tem espelho aí? Olhe bem no espelho que você vai ver o rosto de Cristo. O Pai diz assim, eis que eu fiz a minha imagem minha, somos a semelhança de Cristo. Agora, não podemos permitir que essa semelhança, que é você, sou eu, de Cristo, venha sofrer na escravidão de Satanás. Porque isso é o ser humano que permite. O seu jeito de entregar a vida no altar, de dedicar ao altar de Deus, de dedicar à igreja, vai falar o que está dentro de você. Há pessoas que conhecem a palavra de Deus e, infelizmente, está vivendo sofrendo nas garras de Satanás. Sabe por quê? Ela só quer a bênção de Deus. Ela não quer viver Deus. E para viver Deus, primeira coisa, lá no seu emprego você vai ser criticado. Lá na sua casa, os seus vizinhos vão virar a cara para você. Pode ter certeza disso. Muitas vezes acontece que filho vira para a mãe, para o pai. Eu não vou mais na tua casa. Você está indo nessa igreja. Acontece que pais também viram para os filhos. Você deixa de ser meu filho por causa daquela igreja. Mas não é por causa do nome santuário. É por causa do Cristo que já resplandece dentro dessa pessoa. E o mundo odeia. E Satanás, ele nunca chega para você e mostra a afeição dele. Ele chega na pessoa que você mais ama para tentar desviar você. Isso é em todo sentido da vida. Então, aprenda uma coisa. Sempre dá prioridade a Deus na tua vida. Aí você será o altar do Espírito Santo. Aí você verá o que é viver paz, alegria e felicidade. Então diz a palavra de Deus que ele era um homem experimentado em dores. Isso foi profecia, já se cumpriu. Ainda versículo 23, né? Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos... O quê? Nos o quê? Hein? Trabalho. Ops, quem não gosta de trabalhar aí, hein? Opa! Preste atenção. Nós estamos vivendo o pior momento da raça humana na Terra. Sabia disso? Daqui 50 anos, se continuar do jeito que está, o ser humano vai passar muito sofrimento nessa terra. Contava com um paizinho ali na entrada da igreja, ele dizia, sacerdote, eu trabalho desde os 6 anos. Desde os 6 anos trabalhando sacerdote. E eu não paro, sacerdote. Porque se eu parar, eu tenho certeza eu adoeço. E é verdade, o corpo tem que estar em movimento. Hoje, o rapaz com 18 anos, ele não sabe fazer nada. Ele espera que a mãe, que o pai coloca tudo na boca. A moça muitas vezes casa com 20 anos, não sabe lavar uma peça de roupa. E acha que está tudo bem. E aí depois pergunta, por que está dando tudo errado na minha vida? Até Jesus trabalhou. Até Jesus trabalhou. Homem experimentado no trabalho. Vai dizendo. E como um de quem
Os homens escondiam o rosto. Era desprezível ou desprezado. E ainda continua. E não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente, ele tomou sobre si... O que, minha igreja? Que ele tomou? As nossas o quê? As nossas o quê? Eu quero que você fale de novo. Ele tomou as nossas e... Aqui era sua, ele já levou. Ele fala da enfermidade que chama castigo. O que é uma enfermidade que é castigo? É quando o espírito mau, ele possa do corpo do ser humano, ele causa uma inflamação, uma infecção, ou qualquer desgaste, mas não é coisa normal físico, é espiritual. E muitas vezes a medicina até faz todos os exames e diz, você está bem. Faz me lembrar, em 99, na cidade de Visconde do Rio Branco, quando um jovem saiu 7 agulhas do joelho dele. 7 agulhas. O médico operou. Tirou 4. E o médico brigou com ele. Você está louco, rapaz? Você coloca agulha no seu joelho. Eu te pergunto, qual ser humano que tem coragem de colocar uma agulha no corpo? Hein? Mas aquele jovem tinha 7 no joelho. E aí, ele foi na igreja, logo após a operação. Ele chegando na igreja, recebeu a prece. Quando ele chegou em casa, apontou mais 3 e ele mesmo puxou e tirou. Amados, existem coisas que não tem como explicar. Não tem como explicar. Mas Satanás, ele tem a força de materializar a coisa. Ele pode entrar dentro de um boneco. Talvez um boneco que foi ganhado, que alguém deu a uma criança. E desse dia para cá, a vida da criança vira uma destruição. Então aprenda a colocar tudo que te pertence nas mãos de Deus. Jesus, ele foi desprezado. E por que acontece esse tipo de coisa com a vida humana? Porque nós temos uma facilidade de desprezar a Deus, desprezar Jesus. Temos essa facilidade. Temos a facilidade de dar prioridade a tudo em primeiro lugar. E deixar as coisas de Deus para o último lugar. Se eu tiver condição. Escuta isso. Quando Deus ele nos chama, ele já nos preparou. Ele já nos preparou, nos deu toda a condição. Aprenda isso, viva isso. Só para encerrar aqui, lendo o versículo 4 e finalizando ele. Verdadeiramente, ele tomou sobre ti as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos o quê? Sarado, curados. Aprenda a determinar. Eu estou livre, eu estou sarado, eu estou curado. Porque é direito seu. Amém? Você que nos acompanha, é direito seu. Que Deus te abençoe, que o Espírito de Deus te dê sabedoria, inteligência, para que você possa manter uma vida saudável, com paz, com alegria e plena felicidade. Um abraço a todo o santuário que nos acompanha, que Deus te abençoe, bispos e missionários, prossiga aí nas igrejas locais, que o bom Jesus te abençoe. Aplaudimos o nosso Deus. Deus seja louvado. Aprenda uma coisa. Existem coisas que você pode evitar na sua vida, tá? Para não ficar doente.
Existe doença que é física, tem que ser tratado com médico. Existe doença que é no espírito. Essa é só o poder de Deus. Para você não ficar doente fisicamente, só você aprender a comer comida saudável. Gosta do domingo uma Coca-Cola, não gosta? Aprenda a cortar esse refrigerante, qualquer tipo, mas a Coca é o dos pior. Vai para o estudo e estuda o que a Coca-Cola faz no seu organismo, no seu estômago. Você é novo, você pode ter uma vida saudável até o último dia da tua vida, mas não acabe com isso que Deus te deu. Cuida da sua vida espiritual, cuidar da vida espiritual e você está fazendo o que você está fazendo agora. Amém? O que nós vamos fazer agora também. Momento da Santa Eucaristia. Escuta isso. A Santa Eucaristia, ela é para todos. Mas, na verdade, nem todos deveriam participar. Vou só te dar um exemplo. Estou falando para você como pai na fé, amigo e irmão. Amém? E você analisa qual a decisão que você quer. Vou dar o testemunho do meu pai. Meu pai, ele foi escravo do cigarro 60 anos. E um dia eu cheguei na casa para o meu pai e disse, olha pai, o senhor vai ter que tomar uma decisão hoje. Ele diz, o que, meu filho? Eu falei assim, o senhor me ama? Meu filho, por que você está me perguntando? Aí, eu falei para ele, o senhor vai decidir entre mim e o cigarro. Se o senhor continuar fumando, eu não quero ver o senhor morrer. Porque o final quem fuma, 90%, é câncer. E eu não quero ver o senhor assim, pai. Então, se o senhor continuar fumando, eu vou reduzir as vezes que eu venho aqui, ou talvez nem venha mais. Agora, se o senhor parar, eu vou ter prazer de estar sempre abraçando o senhor. E aí, ele estava ao lado do fogão de lenha, estava acabando de enrolar o cigarrinho. Ele falou, por causa disso, não, meu filho. Pegou o cigarro, jogou dentro do fogão e falou assim, nunca mais, porque eu te amo. Deixa eu te perguntar, você ama você? De verdade? Você tem certeza que você te ama? Então, se você te ama de verdade, faça um sacrifício em favor de você. Porque, segundo a Bíblia, se a pessoa tem algum tipo de vício, ela não pode tocar na Santa Ceia, na Santa Eucaristia. Mas eu não proíbo. Agora, segundo a Bíblia, se a pessoa tocar indignamente, ela será culpada da morte de Jesus na cruz. Mas, sacerdote, como que eu tenho que fazer? A decisão é aí, agora você toma. Qual que é mais forte? É a droga ou é você? Qual que é mais forte? É a cachaça ou é você? Qual que é mais forte? É o cigarro ou é você? Hein? Você nasceu com ele na boca? Com a garrafa de cerveja na boca? Não. Com a droga na boca? Não. A sua mãe te deu o leite materno, a coisa mais pura. Mas com o tempo, seus amigos te ofereceu isso. E está destruindo a sua vida, a sua saúde. O santuário de Deus que é você. Só você ter opinião, força de vontade. Eu posso tudo no que me fortalece. Isso, você não vai me vencer. Você não vai roubar a minha saúde. E falar, Jesus, eu quero o Senhor, eu quero a Santa Eucaristia. Coloque de pé. Coloca a mão direita na altura do coração e vamos confessar. Vamos pedir perdão a Deus. Pedir perdão ao Pai. Pelos vossos pecados. Isso. Querido Deus. Amado Pai. Em nome de Jesus, nosso Senhor.
colocamos de pé, com nossos olhos fechados, pedimos perdão ao Senhor. Perdão, meu Deus, porque todos nós somos ser humano e somos sujeitos ao erro, ao pecado, a falhas, defeitos. Cada um com suas palavras confesse a Deus agora. Peça a Ele perdão. Pai querido, olhe para a tua amada igreja, que ao Senhor confessa-se agora. Meu Deus, perdoa, Senhor. Perdoa as falhas por palavras, pensamento, gesto, consciente ou inconscientemente. Que a igreja junto com o sacerdote diga: meu Deus, eu reconheço-me que sou pecador e necessito do perdão, da misericórdia do Senhor. Perdão, meu Deus, por todas as vezes que eu cometi erros por palavras, pensamento, gesto, consciente ou inconscientemente. Eu lhe peço, em nome de Jesus. Deixa o sacerdote, meu Deus, na qualidade de sacerdote, agora, meu Senhor, eu declaro todos que me acompanham através da TV Nacional e que está aqui dentro do santuário, perdoado, em nome do Pai, Filho, Espírito Santo. Filhos e filhas, seja forte, não cometa os mesmos erros, pois Deus, Ele é contigo. Ainda de pé, vamos agora à preparação da Santa Eucaristia. Amada igreja, se encontra no altar de Deus a hoste, o cálice, em que cada um vai pegar. Até agora é normal. A partir deste momento, segundo a palavra de Deus, torna-se carne e sangue. Jesus ainda diz: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida em si mesmo. Por isso diz assim a palavra de Deus: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou-se do pão. Soberano Deus, amado e querido Pai, rendemos graça ao Senhor. Louvamos o nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor, por este pão a essa mesa, meu Senhor e Salvador. Materializa-te a carne de Jesus, para que sustente a nossa alma, para que não seja nós confundidos nessa terra, mas sejamos alicerçados na pedra viva, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Tendo dado graça, o partiu.
diz: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou assim o cálice. Soberano Deus, amado e querido Pai, em nome de Jesus, materializa o sangue de Cristo, para que lave, purifique, santifique a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, para que vivemos uma vida santa, como o Senhor assim é santo. Oh, meu Deus, para que o nosso corpo, a nossa vida, seja habitação do Espírito Santo do Senhor, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerte deste pão, beberte deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Palavra de Deus, palavra da... Louvado seja o nosso Senhor, para sempre Jesus seja louvado. Amados irmãos, eu gostaria de agora, todos os dizimistas da casa do Pai, estendesse as suas mãos. Você que é dizimista da casa do Pai, estenda as suas mãos em direção a essa uva. Olha, o cacho da uva, ele não perde uma flor sequer. Ele vinga toda. Da uva faz o vinho, do vinho é sacramentado o sangue de Cristo. Que a minha vida, sua vida, seja como um cacho de uva. Quando nós estamos plenamente na obediência à palavra de Deus. Quem sabe você tem trabalhado muito e o seu dinheiro tem sido mais para medicamento. Quando não é para medicamento, você não sabe o que acontece com o seu dinheiro. Parece que ele evapora. Isso chama espírito devorador. A única coisa que acaba com isso é você fazendo um voto no altar de Deus, de ser dizimista na obra de Deus. É através da oferta do dízimo que a casa de Deus pode chegar a outras pessoas. A igreja pode chegar a outros lugares e construir templo igual a esse aqui, para receber pessoas doentes, enfermas e ser transformado como você hoje está sendo transformado. Pai, abençoe essa uva. Meu Deus, essa uva representa a fidelidade. Todos aqueles que são dizimistas irão receber. E assim como o cacho de uva, Pai, não perde sequer uma flor. Que a vida dessa pessoa seja uma vida frutífera. Que tudo, meu Deus, que vier nas mãos dela venha se multiplicar. Que a bênção da multiplicação em todo sentido seja sobre essas vidas, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. A igreja diga amém. Louvado seja o nome de Jesus, para sempre Jesus seja louvado. Amém. Ao receber, volte para os seus lugares, se assente, ou fique de pé, do jeito que você se sentir melhor. Você está na casa do Pai,
E na qualidade de filho, você tem a plena liberdade. Você é escolhido por Deus. Receba em nome de Jesus. 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 Ao receber em tuas mãos, não coloque na boca na hora. Espera para o momento oportuno. Ao receber em tuas mãos, volte em silêncio para os seus lugares, evita de conversar, fica em espírito de oração. Este é o momento sagrado.
Toda a igreja agora, receba a Santa Hóstia. O pão da vida é a carne de Jesus. Santo és o nome do Senhor. Hosanas na maiores altura ao Filho de Deus. Hosanas na maiores altura ao Filho de Deus. Tu és maravilhoso, meu Rei, Senhor da minha vida e de toda a nossa existência. Com cálice nas mãos agora, filhos e filhas, diga: Jesus, lava, purifica a minha vida, faça de mim a morada do Espírito Santo, o santuário. Senhor, beba o sangue de Cristo Jesus. Agradeça a Deus agora. Agradeça ao Pai neste momento. Isso, pode agradecer, pode agradecer, pode agradecer. O Espírito de Deus está invadindo a sua alma. O Espírito do Cristo Jesus ressurreto está invadindo a tua mente, o teu coração. Ele está entrando porque você abriu a porta. Santo, 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 santo. Aleluia, aleluia. Glória, 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 glória te damos, Senhor. Santo, santo és o teu nome. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo és o nome de Cristo. Hosana nas alturas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Agora, por favor, coloque essa uva na palma da sua mão esquerda. Olhe para ela. Segure o cálice com a mão direita. Olhe na uva. E diga assim: meu Deus, assim como o galho da uva, ele é próspero, não perde sequer uma folha ou uma flor. Assim, meu Deus, que o Senhor faça em minha vida, porque quando eu viver, eu serei fiel à tua obra, à tua casa, o teu santuário. Eis aqui a minha vida para ser um instrumento do Senhor. Usa-me do jeito que o Senhor quiser. Amém. Receba agora essa uva. Você queira participar agora, pode participar. Se você queira participar mais tarde, participa. Pai, consagra o dizimista. Em nome de Jesus, abençoe tudo que eles tocar as mãos. Tudo que pertence a eles, Pai. Seja abençoado agora. Aquele carro, coloca a unção do Senhor naquele carro, naquela moto, naquele sítio, meu Deus. Em nome de Jesus, naquela casa. Essa pessoa que tem uma casa para alugar, parece que está amarrado. Não encontra uma pessoa para alugar. Traga uma pessoa de caráter, meu Deus, para alugar aquela casa. Abra as portas, meu Deus. Abra as portas. Que venha chuva de bênção, chuva de prosperidade. Que venha multiplicação, meu Deus, porque essa pessoa é fiel e temente ao Senhor. Eu consagro os dizimistas, assim como Melquisedeque consagrou Abraão. Eu consagro a tua vida, em nome do Deus Altíssimo, o possuidor do céu, o possuidor da terra, e digo a você: ninguém te resistirá todos os dias da tua vida, porque Deus é contigo. Receba em nome de Jesus. E entender que Deus é maior. Isso.
cante. Fique de pé e cante. Erga a tua voz. Os cooperadores discípulos vão recolhendo os cálices, toda a igreja nas palmas. A gente convive com lobos, feras e leões. Cante. A gente convive entre lobos. Tá lindo! Isso! Tá lindo, vamos lá! Somente o Senhor tem voz. Podem se assentar, amada igreja. Amo vocês, tá? Amo vocês. Outro dia eu falei uma coisa no rádio, o seguinte: quando eu tiver vida nesta terra, eu vou lutar incansavelmente para salvar vida, para pregar o evangelho genuíno, verdadeiro, cru e transparente. Porque chega desse negócio de ficar lendo jornal. Quando fica lendo jornal na igreja todo dia, o povo fica doente, fica enfermo. Sabe? A gente não pode ter medo de falar a verdade. O padre, o pastor que tem medo de falar a verdade, ele é um covarde. Porque aí as pessoas ficam presas nas mãos do inimigo. Entenda isso. Jesus diz: conhecerei a verdade, e a verdade te libertará. Se você não lê a Bíblia, se você não tira tempo para ler a Bíblia, você vai ficar sem conhecimento. Por que existe igreja? Por que nós temos que ir à igreja? Por que eu tenho que participar da Santa Ceia, da Santa Eucaristia? E quando eu não posso participar? A gente tem que saber definir isso. E é na igreja que nós aprendemos. Amém? Amados, hoje é dia das crianças, hoje é um dia maravilhoso, é um dia abençoado, e você é abençoado? Então faz assim com a sua mão direita e diga: eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou resgatado, eu sou talentoso, eu sou criativo, eu sou seguro, eu sou disciplinado. Deixa eu parar aqui. Você é disciplinado mesmo? Hein? Você sabe o que é isso, ser disciplinado? Quem é disciplinado tem tempo para tudo nessa terra. Tudo. O tempo de Deus, essa pessoa não troca ele por nada, é de Deus. Dedica a Deus de verdade. Disciplinar. É muitas vezes nós corrigir a gente mesmo. O que é certo, o que é errado, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo fazer. Aquilo que é ruim. Quantas vezes a pessoa fala: ah, meu Deus, se eu soubesse eu não tinha feito, eu arrependi. Quantas vezes a pessoa deixa de vir na missa, vir na igreja, talvez por coisa tão banal que vai passar. Escuta isso, daqui 100 anos, talvez como é que ele chama? Ravi. Daqui 100 anos, talvez o Ravi está aqui para falar sobre esse dia que nós estamos aqui. Mas eu e você não vamos estar. Não vamos. Isso é com certeza. Quantos anos tem? Se daqui 100 anos eu estiver aqui, deixa eu ver, eu vou para... Não tem jeito. Vou para 153? Que isso? E não é tanta coisa nada, não é mesmo? Agora, escuta isso. Vamos limitar em 100 anos. Mas ao chegar aos 100 anos, o que nós levamos? Nada dessa terra. Não levamos carro, casa, boniteza, sabe? Pessoas que ficam com esse tal de... tem que cortar o meu cabelo assim, tem que alisar o cabelo assim, tem que ficar bonito. Deixa eu te falar uma coisa. Para você arrumar um ótimo namorado, seja você do jeito que você é. Uma ótima namorada, seja a essência sua. Porque se você envelopar demais, depois dá problema. É ou não é? É ou não? Claro. Entende? Então deixa desse tipo de coisa. É provado, a ciência diz que a mulher gasta mais com a beleza do que com comida.
Isso não pode. Isso é vaidade. Isso tudo passa. Não pense você... vou falar para as mocinhas aí, esse rostinho bonitinho, lisinho que você está hoje, dentro de pouco tempo ele vai começar a dar umas rugas que nem do sacerdote. Ah, vai. Mas não, assusta não. Você vai chegar lá. Pode ter certeza disso. Agora, cuide em viver e fazer agora. Gastar o seu tempo com Deus, com a igreja, estar na igreja adorando, servindo a Deus, louvando a Deus, amontoando riqueza nos céus. Com isso, você terá crédito diante de Deus. Ainda mais ainda, a sua vida vai bem. Os discípulos perguntou para Jesus, Jesus, olha, Senhor, nós que deixamos tudo para te seguir, qual a nossa recompensa? Ele disse, terão 100 vezes a mais e por vir a vida eterna. Erga a tua mão direita e diga que a graça, que o amor de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com todos nós, desde agora, para sempre. Amém. E eu preciso fazer uma reflexão aqui, que é a nossa pregação de hoje, do Evangelho de Mateus. Se você quiser acompanhar aí, aproveite e acompanhe, que está lá no capítulo 9, a partir do versículo 18. Se diz assim, dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegaram um chefe e adorou, dizendo, minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Vamos parar aqui nesse versículo. O que é fé para você? A fé, você não pode tocar, você não pode ver, mas você pode senti-la. A fé é uma entrega. A fé é uma confiança. O Ravi, se a mamãe colocar ele aqui e ficar 1 metro de distância e dizer, Ravi, pula, ele pensa 2 vezes. Ele pula ele acredita na segurança de sua mãe. Entende? E agora, será que todo ser humano está acreditando verdadeiramente no poder e no domínio daquele que criou os céus e a terra? Se ele tivesse criado só o céu, seria ele pequeno. Porque ninguém nunca foi no céu. Você não foi lá para ver? Disseram que foram na lua. Baita mentira para a humanidade, né? Ninguém foi na lua, cara. Nunca vai. Deus não permite. Quem foi na lua, então vai no sol. Quem vai no sol? Ninguém fala que foi no sol. Que você vai desconfiar, vai queimar. Então na lua também não vai. Vai num deserto aí e acha que é lua. Escuta, ele não fez só os céus, ele fez a terra também. E ele colocou todo o domínio debaixo do seu poderio. É esse Deus que nos chama de filho. E quantas vezes que nós não temos confiança para chamá-lo de pai e entregá-lo de verdade? Quantas vezes que a gente limita tanta coisa das nossas vidas? Tanta coisa, sabe? Algumas vezes entra até em depressão por causa disso. Coisa tão banais, né? A mulher foi embora e o cara vai tomar remédio e vai ficar doido. Vai querer matar a mulher. O homem foi embora com outra, vai querer matar a outra, vai querer brigar, vai querer entrar em depressão. Coisa tão pequena, cara. Tão banal. O ser humano se entrega, mas muitas vezes nos braços do Pai, no braço de Deus, não se entrega. Você sabe por que Jesus diz assim, deixai vir a mim as crianças, que dela é o reino dos céus? Porque a criança é pura para ele. A criança, quando ela fala com pureza. Quantas vezes que nós falamos e nós buscamos só a hora que a barriga dói? Se a pessoa não estiver doente, não vai na igreja. Se a pessoa estiver doente, se ela chega na igreja, se estiver passando um envelope aqui, ela dá qualquer dinheiro. Assim ela daria também até no espiritismo, na cumba, no cantimbó, em qualquer lugar. Não é na igreja. Ela faria isso em qualquer lugar. Porque ela quer um escape, ela quer uma
Ida, nós temos que aprender a louvar e adorar a Deus por o que Ele é, não pelo que Ele faz. Entende? Diga amém. Nós temos que adorar a Ele pelo aquilo que Ele é. Então, esse homem, em primeiro lugar, ele chegou e adorou Jesus. Adoração tem um poder. Adoração. Qualquer momento na sua vida, erga a tua mão e diga: Senhor, Tu és o meu dono. Pergunta a pessoa do seu lado assim: você tem dono? O que ele falou? O que ela falou? Aí então, alguém aí parece que falou: não, o José é meu dono. Eu vi alguém falar assim: não, opa, a Marinha que é minha dona. Não, Deus não está te perguntando desse. Ele está te perguntando se você aceita ser verdadeiramente dele. Ele ter domínio sobre você. Você ser dele de verdade. Quando nós temos um dono, sabe o que o catimbó vai fazer quando ele vai fazer o trabalho lá? O Satanás, quando ele arreia lá, ele vira e fala: aquele eu não posso tocar porque aquele tem dono. Você tem que ter dono, tá? Se o seu dono for Jesus, selou, acabou. Você está livre nessa terra. Não importa o que os outros vão falar, os outros vão pensar ou vai dizer. Lembre que existe alguém que é sua luz, é seu caminho, Jesus. E nada pode te barrar. E por isso que esse homem chegou e adorou Jesus. Adorou Jesus. E ele diz: se o senhor quiser, a minha filha está morrendo. Mas se o senhor quiser, só coloca a mão, ela ganha vida. Olha só. Ele não chegou: Jesus, o senhor não é Jesus, vai e cura ela. Quantas vezes que a pessoa quer mandar em Deus? E existe processo na vida que talvez a pessoa tenha que passar por ele. Sabe por quê? Porque se ela não passar por ele, ela perde o melhor da vida. Ela desvia da igreja. Cara, eu já vi pregador que era bênção no altar, desviado da palavra de Deus. Eu já vi pessoas que chegou na igreja com câncer, nas últimas, sendo curado e desviado da igreja. Entende? Você entende que nós, ser humano, nós, infelizmente, só buscamos e nos entregamos quando nós precisamos. Preste atenção numa coisa. Você conhece o seu amigo no dia que você não puder ajudar ele mais. Tá? Mãe, a senhora conhece o teu filho, o filho que você tem dentro de casa, mãe. Naquele dia que você não puder mais estender a mão para ele. Naquele dia que ele ou ela tiver que estender a mão para você, pegar na tua mão, carregar você ou colocar comida na tua boca. Que se um ficar jogando pro outro, não, você faz. Aí você conhece quem é seu filho. Você conhece o ser humano no dia que você não pode mais nada a ele. Quando você não pode oferecer mais nada, ele chega e te abraça: meu amigo, eu estou aqui, vamos junto. Aí você pode dizer: realmente esse é meu amigo, realmente esse é meu filho, realmente esse é minha filha. Entende? Diga amém. Então, versículo 19 diz assim: e Jesus, levantando-se, seguiu os seus discípulos também. E eis que tinha uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de quê? De sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar as suas vestes, a sua veste, ficarei sã. Olha o que é a fé. Quantas vezes que a pessoa, se ela vem na igreja, ela vira e fala: se o sacerdote, se a bispa, se o bispo, o missionário, não colocar a mão na minha cabeça, não valeu não. Ela pensa que tem que ir lá, pôr a mão e orar. Só de você entrar dentro da igreja, abrir o teu coração, o que você necessita, você já recebeu. Se a fé for alicerçada de verdade no seu coração.
Quantas vezes que a gente acaba de fazer uma prece, uma oração, a pessoa chega pra gente, a gente vira e fala, coloca agora o que você precisa colocar na mão de Deus. Vamos orar. Deus vai jogar por terra e vai destruir o mal. Faz a oração. Mas quando acaba aquela oração, ela chega perto da gente e conta o mesmo problema que ela deveria ter contado para Jesus. Ela pensa que quem faz o milagre é a gente. Ela pensa que quem cura é a gente e não é a gente. Entende? Diga amém. É o Espírito de Deus. E esse mesmo Espírito de Deus que me tirou do UTI, quando ele entra na tua alma, no teu corpo, as células do seu corpo que estava velha, cancerígena, seja lá o que for, ela se torna células novas, porque renova a tua vida e a cura e o milagre acontece para você. Não existe outra maneira. Mas muitas vezes o ser humano pensa que é o homem, que é a mulher que faz. E na maioria das vezes, apega até a gente. Eu não vou lá hoje não, porque o sacerdote não está lá na igreja. Hoje eu vou, o sacerdote vai vir. Não deveria vir. Porque o dia que eu não estou, a pessoa não vem. Então ela vem por causa de quem? Do sacerdote. E eu não posso fazer nada. Eu sou um ser humano igual a você, necessitado de Cristo. Que todos os dias da minha vida eu me coloco perante Ele porque eu preciso dEle. Assim, se cada um de nós aprendemos a fazer, você será uma bênção na tua casa, será uma bênção na tua família, será uma bênção no teu bairro. Pessoas vão te procurar, pessoas possuídas de espíritos malignos, doentes, para você impor as mãos e ser curado. Quando você estiver ligado ao altar de Deus, entenda isso. Posso fazer uma pergunta? Posso ou não? Qual que é melhor? Ter para dar ou ter que pedir? Você entendeu? E como a gente vai ter coisas boas, bênção para dar? Quando nós reconhecemos que Ele é o nosso dono. E acrescentamos em nossa fé no coração e negamos esse mundo. Renunciamos esse mundo. Porque o mundo, meu irmão, te oferece muitas coisas aparentemente até boa, mas a verdade é uma cilada, tá? Porque, olha, a vida não acaba com a morte. Quando nós fechamos os olhos, é um nascimento, é o início de uma etapa sem fim, eternamente. Então, todo esforço que você faz para estar aqui, você não imagina o que está te aguardando quando você passar do 100, tá? Tá bom? Joga lá para depois do 100. Você nem imagina o que o Pai foi preparar para você. Nada dessa terra se compara. Nada, nada, nada. Diz a Bíblia, tem uma música. As ruas é de ouro e cristais. Aonde vamos caminhar? Só para encerrar aqui, filhos. Nós paramos no versículo 21. Lemos o 21, agora o 22. E Jesus voltando-se e vendo, disse: tenha ânimo, filha, a tua fé o quê? Te salvou. Olha só, tenha bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Escuta isso. Até que dia você vai permitir que os invejosos, as pessoas que têm inveja, coloquem sobre você fraqueza espiritual, doenças, enfermidade? Falei da doença espiritual e doença física. Doença física se trata com médico. Doença espiritual é revestimento do poder de Deus. Só eu ir à igreja? Não, não basta só ir à igreja. A gente tem que viver o que a igreja ensina. Colocar dentro de nós. Isso a gente faz pela fé. Existe coisa que a pessoa tem que renunciar, que muitas vezes dói, tem que arrancar da gente, que muitas vezes dói, porque são coisas que a pessoa viveu a vida inteira, mas é errado. Mas ela pode escolher entre continuar sofrendo e entre ter uma vida de liberdade, de paz, de alegria, de viver uma vida de paz. Está entendendo? Diga amém. Hoje se comemora o Dia das Crianças. Quantas crianças hoje que vão receber em tantos lugares até presentes preparados? Meus irmãos, escuta isso, mamãe e papai. Todo dia, antes do seu filho ir para a escola, abençoa seu filho.
Abençoa tua filha. Quantas coisas que ele e ela ouvem lá dentro da escola para tentar desviar o caminho dessa criança. E as crianças é o futuro da nossa nação, do nosso povo, o futuro da igreja, o futuro de tudo. A família, cuide dos seus. Deus te confiou a eles. Assim seja. Amém. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. E nós preparamos, nós não, a bispa preparou com os cooperadores, discipulados, missionários, quer render graças a vocês, que Deus abençoe vocês. Que festa linda, tá? Para vocês, tá, crianças? E criança, eu acho que tem alguém de 99. Quem passou de 99 não é criança mais não. Não é não. Não pode pegar uma bala não, né, bispo? Passou de 90, tem alguém de 99 aqui? Acima? Tem não, né? Então tá bom. Então é para todos, tá bom? Somos criancinha de Jesus. Tem uma música que ela chama assim: é primavera no jardim de Deus. É primavera no jardim de Deus, onde as flores começam brilhando, brilhando, brilhando com poder celestial. Eu sou uma flor, Jesus em mim, Ele vai brilhar. Brilhando, brilhando, brilhando com poder celestial. Amém? Amada igreja, vamos abençoar a casa de Deus com nossa oferta. Vamos? Pegue nas tuas mãos aquilo que você preparou. Você que nos acompanha aí através da nossa TV online, um abraço para você. Olha, está aqui no nosso rodapé, as nossas redes sociais, o nosso WhatsApp, estar aqui, também o Pix da igreja. Se você queira fazer uma doação, fazer uma oferta para essa obra, fique à vontade, que Deus te abençoe. E você aqui presente que vai contribuir, que vai ofertar,